Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Geisa Moura, assistente social e professora na Universidade Federal do Amazonas, e Maria Clara, que faz parte da equipe do podcast, vão falar sobre exposição infanto-juvenil a álcool e outras drogas no contexto familiar. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @falando de famílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, eu me chamo Letícia e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a exposição infanto-juvenil a álcool e outras drogas no contexto familiar. E no episódio de hoje, nós trouxemos como convidadas Geisa Moura e Maria Clara. Agora eu vou passar um pouco a palavra para elas, para que elas possam se apresentar. Bom, então, bom dia para vocês, que nos acompanham neste podcast. Eu me chamo Geisa Moura, eu sou assistente social, mestre em Ciências Humanas e estou docente na Universidade Federal do Amazonas, no curso de Serviço Social, e também faço parte de alguns grupos de pesquisa, tanto aqui no estado do Amazonas quanto no Rio de Janeiro. Há pelo menos 2 grupos relacionados à migração no Rio de Janeiro e aqui no estado do Amazonas um grupo de pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas e outro da Universidade Federal do Amazonas, Então, a gente tem aí um tempinho aí discutindo algumas coisas, inclusive sobre a infância, Olá, eu me chamo Maria Clara, faço parte da equipe psicossocial aqui do Sejusc Famílias, sou da equipe de psicologia e também sou estudante de psicologia lá da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. E hoje a gente está aqui para discutir um pouco sobre essas questões que envolvem a infância e a juventude, Para dar uma breve contextualização sobre essa temática, é importante também a gente considerar essas questões quando a gente fala do envolvimento, nesse contexto de crianças e adolescentes, quando eles são expostos a substâncias lícitas e ilícitas, como é o caso do álcool e outras drogas também. E dentro dessa discussão, os dados que são apresentados, é muito relevante a questão da presença do álcool no contexto familiar. Apesar de ser uma droga lícita, ele apresenta altos indícios, de consumo dentro desse contexto. E ele é considerado também, pela Organização Mundial da Saúde, como um problema de saúde pública. A gente precisa refletir um pouco sobre a questão do álcool dentro do contexto familiar, porque muitas vezes ele não tem a devida importância, a devida discussão, na verdade, o devido aprofundamento das consequências que ele pode acarretar no contexto familiar. Ele é considerado uma droga lícita, de fácil acesso, e ele está muito presente em diversos contextos ali da família, em questões de ocasiões de comemorações. Então, é importante que a gente também traga essa discussão, não somente pensar, quando a gente fala em drogas, pensar nas drogas que são ilícitas, mas de que forma todas essas drogas, os impactos que elas podem causar dentro do contexto familiar, principalmente quando a gente leva em consideração os contextos, as famílias que têm membros adolescentes e crianças. E para dar início um pouco a essa discussão, para a gente introduzir um pouco essa discussão, eu gostaria de trazer uma pergunta, para a gente começar discutindo essa temática para as convidadas, de que forma, a convivência com usuários de álcool e outras drogas pode influenciar o desenvolvimento da criança e do adolescente nesses contextos em que elas são expostas, a tanto essas drogas lícitas quanto essas drogas ilícitas também.
Então, Letícia, eu acho que inicialmente a gente pode trazer um pouco dessa discussão de que crianças e adolescentes, eles estão ali passando por uma fase de desenvolvimento cognitivo, emocional e físico também, né? Então, quando a gente pensa, assim, nessa convivência com essas pessoas adictas, a gente logo pensa que as crianças e os adolescentes, eles estão ali numa fase de desenvolvimento cognitivo e uma fase de desenvolvimento emocional. Então, essa convivência, ela pode sim interferir no desenvolvimento da criança ou adolescente, não necessariamente da criança estando envolvida ali diretamente, mas apenas vendo, apenas testemunhando algumas situações. Porém, também é uma linha tênue. Não é porque a criança está ali tendo aquele contato exato que necessariamente vai haver uma situação de violência, né? Eu acho que a gente precisa reiterar isso. E voltando para essa questão, existe essa linha tênue. Então, esses ambientes, eles podem muitas vezes ser ambientes estáveis para uma criança e para um adolescente, gerando medo, insegurança, gerando uma espécie de tristeza e muitas vezes também impactando até na inversão de papéis, né? Por conta ali daquele desequilíbrio que fica a família devido a todo o impacto que as drogas têm na vida de pessoas adictas, né? Sejam drogas lícitas ou ilícitas. Então, é importante que a gente traga que é uma linha tênue ao mesmo tempo. Tem um impacto muito grande conviver com pessoas adictas, ter pessoas adictas na sua família. Porém, também é importante a gente trazer que não é porque você tem uma pessoa adicta ali na sua família que a criança vai estar necessariamente ali em situação de vulnerabilidade, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa questão, porém, reiterando também que impacta diretamente no desenvolvimento da criança ou adolescente, mesmo ele não estando ali naquele contato direto, né? Continuando aqui a conversa com a Maria, né? Acho que a gente se complementa um pouco nesse sentido. A gente pode dizer que essa convivência, ela influencia significativamente num processo que eu chamo de constituição do eu infantil. É que na medida em que ele vai interferir diretamente na construção das práticas sociais, das relações afetivas e nas experiências subjetivas que essa criança e esse adolescente eles vão experienciar na vida deles, né? Então, na minha dissertação de mestrado, eu proponho ali que esse eu infantil, ele seria o resultado dessa interação da criança com o meio social em que ela está inserida. Então, ela é uma construção simbólica, cultural, histórica e relacional, e não é algo inato ou biológico. Então, a criança, inicialmente, ela está ali naquele universo infantil, ela começa a se desenvolver a partir de símbolos do próprio universo dela, das histórias que ela produz no seu eu cultural, aquele universo que só ela participa e que o adulto não participa. E aí, esse processo, depois ele vai se tornando ali, vai se formando suas próprias convenções e depois ele, na adolescência, ele passa por um outro processo, que é o de esse auto-inventar, para ele se adequar a esse universo do adulto. Então a gente está falando de um eu infantil que ele é socialmente construído, não é dado pela natureza, ele resulta de uma subjetivação da criança. Então, ele está diante das práticas sociais, dos espaços que ela vai habitar, das relações que ela vai estabelecer dentro desse contexto. Ela vai refletir a pluralidade das experiências infantis, contextos em que há, por exemplo, essa convivência com pessoas adictas, vai haver ali, consequentemente, interrupções nesse processo. Ela vai estar sempre num contexto de recomeço das suas construções, das suas relações, ali do seu espaço, e aí isso vai afetar diretamente a sua identidade, porque é um eterno recomeçar das suas práticas sociais, das suas relações sociais, porque ela está sempre ali num local de extrema instabilidade. Então, a gente precisa ali, entender de forma crítica esse eu infantil dentro desse processo, para que a gente possa compreender e olhar para essa infância não só como uma etapa biológica, mas reconhecer que ela é um campo de disputa simbólica também. Então, dentro desse campo, a gente tem ali uma luta por direito, uma luta pela produção de cultura, produção de sentidos sociais, de se auto-identificar, de se auto-inventar, né, enquanto criança, posteriormente na fase da adolescência. E aí, nesse contexto, quando ela está ali nesse espaço com pessoas adictas, seja a droga ilícita ou ilícita, né, dentro desse núcleo familiar, ele vai comprometer ali pela instabilidade emocional dela. As relações afetivas, elas vão ser comprometidas, ainda que, como a Maria colocou, não significa que ela necessariamente vai estar numa situação de violência extrema, mas ela vai estar em um contexto que também é violento, de outras formas.
e que também interfere no seu processo de desenvolvimento, né? Ele vai influenciar na forma como ela vai se auto-identificar, na sua autoestima, no seu senso de pertencimento, que ela vai criar, vai crescer uma sensação de que ela não participa daquele local. É algo que para ela é ruim. E aí, além disso, essas experiências podem ser vivenciadas em ambientes de violência física, simbólica, emocional, negligência, abandono. Então, não é sempre uma violência extrema que vai estar relacionada, mas às vezes uma violência simbólica, que é muito mais difícil de ser identificada. Então, são fatores que interrompem e distorcem esse processo de socialização e subjetivação da infância. Então, estar num ambiente como esse, como a Maria disse, influencia na vida dessa criança, mas não necessariamente que ela vai ser passível de identificação de uma violência extrema, né? No caso de uma violência sexual, nem sempre ela vai ser a violência sexual que vai estar ali empregada. Às vezes é um outro tipo de violência que vai estar ali, né? Até mesmo a questão, principalmente a questão emocional. E aí a Maria, que é da área da psicologia, ela tem muito mais propriedade para falar do que eu, do quanto essa instabilidade no seio familiar, no núcleo familiar, relacionado a essa questão do uso, né, de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas, compromete esse processo das relações familiares, né, do sentido de pertencimento, das emoções que ela vai desenvolver ali naquele contexto, né, de se sentir abandonada, a responsabilidade emocional que o adulto tem com essa criança também, que aí a gente precisa considerar nesses espaços, né, nesses núcleos familiares, nessa convivência com pessoas adictas. Muito interessante isso, professora, que a senhora trouxe, principalmente por conta de alguns conceitos que a senhora trouxe que conversam com muitos conceitos da própria psicologia, né? Porque é uma das coisas que a gente acredita, inclusive, é que o ser humano, ele é resultado, muitas vezes, e ele é produção de todos os aspectos sociais, culturais, que perpassam ali aquele indivíduo, todas as interseccionalidades. Então, eu acredito que, muitas vezes, a gente precisa compreender que as pessoas costumam olhar muito para esse lado da violência, esse lado dessa negligência com as crianças e com esse adolescente, mas muitas vezes esquecendo o próprio protagonismo emocional, por assim dizer, né? Porque de que forma que a gente pode conversar sobre a maneira como essa criança e esse adolescente é afetado emocionalmente muitas vezes, né? Pela sensação de insegurança, pelo medo que muitas vezes perpassa ali, não necessariamente por conta da violência, mas muitas vezes pela falta, pela saudade do pai, pela falta daquele carinho, ou de qualquer pessoa que está inserida naquele ambiente, que é uma pessoa adicta e que está ali também passando por uma situação de vulnerabilidade. Mas voltando para essa questão desse protagonismo dessa criança, desse adolescente, como que isso tudo influencia? Então a gente retorna para essa questão de como que a convivência com essas pessoas adictas vai influenciar, como que o vínculo emocional entre uma criança e uma pessoa adicta que ela tá ali convivendo, que é para ser aquela referência de carinho, de amor, de afeto, que muitas vezes é algo que se torna muito complicado naquela situação, porque aquela pessoa adicta tá já numa situação de vulnerabilidade muito grande e ainda precisa responder às expectativas de uma criança ou de um adolescente que também precisa daquela atenção, que também precisa daquele carinho, daquele afeto e daquele olhar. Então, é preciso que a gente entenda que a convivência com esses adictos pode gerar nessas crianças e nesses adolescentes uma quebra, muitas vezes, desse vínculo emocional, seja com o avô, seja com a avó, seja com o pai. Aquela pessoa que está ali responsável emocionalmente por ele, como a senhora trouxe, afetando diretamente na autoconfiança, no senso de segurança e em todas as questões emocionais que vão envolver aquele ser humano ali e que posteriormente pode gerar diversas coisas ali naquele indivíduo, né? Diversos sentimentos, diversas transformações. Então é importante realmente a gente trazer que a convivência com pessoas adictas, apesar de não ser essa coisa geral que todo mundo traz, que pode gerar violência, que pode gerar diversas coisas negativas que a sociedade muitas vezes pensa, a gente pensar também principalmente nesse protagonismo emocional da criança ou adolescente, onde ele precisa ali daquele apoio e daquele cuidado e por muitas vezes ele não tem. E não necessariamente envolvendo a violência, mas muitas vezes porque a própria pessoa adicta ali que tá convivendo com ele só não tá conseguindo por estar também envolvida numa situação muito difícil. É bem interessante tudo que elas trouxeram aqui, né? Principalmente
como que isso pode impactar na vida das crianças e adolescentes, né, nesse desenvolvimento emocional, como que fica as relações, né, familiares. E já que nós estamos aqui no Sejusc Famílias, né, onde nós lidamos diariamente com questões específicas, né, desses contextos familiares, inclusive até com algumas demandas, né, relacionadas a pessoas que estão, né, crianças que estão expostas a esses ambientes, é importante a gente pensar mesmo a importância dessa convivência, ainda que seja um ambiente em que haja ali um impacto emocional para essa criança, mas pensar na perspectiva mesmo do direito dela, direito de conviver com aquele familiar, seja o pai, seja a mãe, e dentro dessa construção de como é importante esse vínculo afetivo, principalmente como elas já citaram, né, as convidadas, de que nem sempre a criança, né, apesar de conviver com alguém que seja um familiar que seja adicto, nem sempre ela está exposta a um ambiente de violência. Então, eu gostaria de direcionar também as convidadas como que esse histórico, né, de dependência química reflete nessa relação parental e familiar. Então, né, o que a gente precisa entender nessa relação da família que tem esse histórico, né, de dependência química, que esse histórico ele vai interferir diretamente na funcionalidade das relações familiares. A família, como rede de apoio, ela deixa de funcionar, ela deixa de garantir essa proteção integral da criança e do adolescente. Eu entendo que as transformações das estruturas familiares, elas contribuem de forma significativa para os processos de silenciamento e de invisibilização da infância, né? Sobretudo nesses contextos em que há um alto grau de vulnerabilidade, como nesse caso das famílias tem esse histórico, né, da dependência química. Então, essas mudanças, elas precisam ser analisadas a partir da perspectiva não apenas adultocêntrica, mas também a partir do olhar da criança. E nesses contextos, quando a gente começa a discutir esse papel da família, o protagonismo da família, a gente só olha para essa família, para essa criança, a partir do olhar do adulto, mas não do olhar da criança. Quando a gente olha para esse contexto apenas a partir do olhar do adulto, pensar a família apenas pelo olhar do adulto, a gente contribui para essa invisibilização e para o silenciamento da criança, né? Então, essas transformações, elas, né, que a gente fala que dessas discussões e tudo, elas tiram a centralidade da família como um espaço de formação afetiva e subjetiva da criança, né? Porque aquele espaço, aquela unidade familiar, ela já não funciona mais como a rede de apoio, como o local de cuidado, né? Ela perde essa centralidade porque está, logicamente, ali vai ter uma estabilidade, vai ter sim uma desestruturação dessa família. Com a sua função social, né? A função social dessa família, ela vai estar comprometida, né? E aí a criança vai acabar precisando preencher aquele tempo ocioso que seria da convivência com o seu familiar, como a Maria já falou, tá na situação de vulnerabilidade, como vocês colocaram, e que às vezes está ali presente, mas não consegue passar para aquela criança, atender a expectativa da criança. E ela vai encontrar isso em outros espaços, ou no espaço institucional, como a escola ou a igreja, e aí espaços socialmente reconhecidos como locais seguros, benéficos, que vão proporcionar ali um contexto de sociabilização considerado dentro dos padrões normativos, ou ela vai fazer isso no contexto da rua, a rua quanto espaço de socialização, a praça como espaço de socialização, mas essa rua muitas vezes não traz a ela nenhum benefício, porque ela não está protegida nesse contexto da rua, né? A rua enquanto espaço de sociabilização, né? É um processo prejudicial para ela, né? Para o desenvolvimento dela. E aí ela acaba tendo uma socialização dual, né? Ela vai ter ali valores normativas que vão estar sendo passados para ela, né? Ali na igreja, na escola. Mas aí quando chega na casa, é um espaço que não passa para ela nenhum valor. Ou não vai dar ali atenção na hora de ajudar no processo de fazer uma tarefa que a professora tenha passado, ou a pessoa não vai estar em casa, vai estar no bar, ou vai estar dormindo porque está alcoolizada, né? Não vai conseguir dar atenção para ela ter a convivência, e aí ela vai ter essa convivência na rua, mas é extremamente dual porque ela vai ficar perdida entre esses mundos, com valores distintos que vão ser conflituosos para ela, do ambiente doméstico, do ambiente da rua, do ambiente da escola. Ela não vai ter um local que vai dizer, não, é esse aqui que eu tenho que, é isso aqui que eu tenho que seguir. Vai ficar muito complicado para ela entender todo esse processo. E aí, no caso dessas famílias, há uma intensificação das vulnerabilidades sociais nesse contexto. E aí a gente vai exigir muitas vezes uma medida de proteção do Estado. E aí que são os casos que chegam aqui no Sejusc Família.
né? E eles chegam aqui, eles não chegam por qualquer fator. Há sempre uma gama de causas, não é só uma. E aí isso vai exigir medidas e a criança ali constantemente mencionada nos discursos sobre mudanças, transformações desse contexto familiar, mas raramente elas são ouvidas nesse contexto. Raramente elas são ouvidas. Aí vai se tratar apenas de não ouvir a criança, mas um processo contínuo e deliberado de silenciamento dela. E aí essas mudanças na família vão ser sempre discutidas nessa perspectiva do adulto, e isso é preocupante porque se considera que as políticas públicas, os estudos acadêmicos, os dispositivos legais muitas vezes falam sobre a criança, mas não com a criança. Há uma diferença. Quando a gente pensar a família que são marcadas por essa dependência química, a gente tem que pensar que essa família ela precisa ser discutida, a criança dentro desse ambiente, mas não é só o adulto falando sobre a criança, mas com a criança, porque isso tem uma diferença. A criança, através de métodos sensíveis, podendo explicar o que ela está sentindo ali, como que ela está percebendo aquele universo que ela está inserida, para a gente poder entender como que isso afeta diretamente. A gente pode supor as formas de afetação dela, né? A gente está falando de afeto, mas não no afeto no sentido das relações amorosas, essas coisas. A gente está falando de afeto no sentido de afetar a pessoa. Como que ela é afetada por isso? A gente, enquanto adulto, a gente supõe o que seja as formas que ela vai sendo afetada nesse contexto, mas a gente só vai saber de fato como ela está sendo afetada quando ela falar. E aí cada família tem que ser observada de forma individual, porque aí para compreender como a família, nesse contexto, ela vai ser um espaço contraditório, onde vai coexistir cuidado e violência, apoio e abandono, proteção e negligência. Então a gente precisa, né, analisar esses vínculos afetivos, a rede de suporte, os fatores estruturais que vão atravessar a estrutura e a realidade dessa família, né? No caso, a pobreza, a exclusão, o preconceito, e aí reconhecer a infância como uma categoria social e política que vai demandar não só a proteção, mas também a escuta, a visibilidade e o protagonismo na construção da sua história. Mas, sobretudo, pensar como que isso vai se refletir nessa relação parental da família. A gente vai supor que ela vai ser conflituosa, que ela vai ser de desproteção, mas a gente só vai saber isso de fato se nós ouvirmos a criança. A gente não pode, nesse processo de análise dessa família, silenciar ela ou invisibilizá-la. A gente precisa ouvir. E aí analisar, aqui no caso, nos casos que chegam aqui, que é o que vocês fazem, vocês escutam, né, e fazem a análise dessa família, para entender essa família, mas com a criança falando como ela se sente, para vocês entenderem. Então, aí, cada unidade familiar, ela não vai ser homogênea. Uma perspectiva não vai se aplicar à outra. Ela precisa ser particularizada para a gente poder compreender melhor como que esse histórico de dependência química vai refletir nessa relação parental e familiar da criança. Mas aí tem que ser particularizado e analisado caso a caso. Porque tem casos em que é uma violência extrema e tem outros casos que não. A mãe e o pai estão presentes, estão ali o tempo todo, né, tentam ajudar, mas que todos os dias aquela família, pai ou a mãe, está alcoolizado. Ele vai até tentar ali estar presente, participar da vida escolar, transmitir valores, mas ao mesmo tempo ele vai estar ali o tempo todo alcoolizado, todos os dias alcoolizado. Como que a criança percebe essa relação? Como é que ela vai estar vendo essa mãe, esse pai? Ele está presente, mas ele está o tempo todo alcoolizado. O que é verdade nessa relação? Então fica muito complicado para essa criança. É uma relação que não é fácil de se analisar e precisa ser particularizada. Aí, professora Sara trouxe muito essa questão, principalmente de escutar a criança, né? Que muitas vezes, até em trabalhos acadêmicos mesmo, a gente trata muito sobre relações familiares e a forma como isso afeta a criança, mas muitas vezes sem escutar a própria criança, né? E aí eu tava pensando muito também nessa questão das pessoas concordarem com o fato de que se você tem uma pessoa adicta na sua família, isso não afeta só o indivíduo, mas também a família, porém muitas vezes acontece a própria invisibilidade
afeta os sentimentos da criança, né? Dos sentimentos dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, de qualquer pessoa que esteja ali envolvida naquela situação. E é importante que a gente traga o quanto situações como essa geram, muitas vezes, uma instabilidade emocional, uma certa negligência por parte daqueles cuidadores, né? E muitas vezes a própria inversão de papéis, onde aquela criança necessariamente se vê na obrigação de cuidar ali daquela pessoa que está inserida naquela situação muito difícil, e muitas vezes também cuidar dos seus próprios irmãos, dos seus próprios primos, que antes viviam ali sobre os cuidados daquela pessoa e agora estão tendo que se cuidar, né? Que a gente chama daquele fenômeno de parentificação, onde aquela criança fica responsável ali pelos menores e acaba tomando esse papel ali de cuidador. E aí a gente pensa, como que isso vai afetar a criança, né? Quais serão os sentimentos que aquilo vai gerar? Instabilidade emocional, a quebra de vínculo com aquele cuidador, a quebra também do desenvolvimento da infância mesmo, porque muitas vezes aquela criança e aquele adolescente está ali inserido na primeira, na segunda, na terceira infância. A gente sabe que muitas vezes essas crianças, elas assumem esse papel que muitas vezes é a responsabilidade dos próprios adultos que deviam estar ali responsáveis por aquele cuidado. E aí a gente retorna também para uma questão de esse comportamento imprevisível, quando você tem uma pessoa adicta ali dentro da sua família, dentro do seu contexto familiar, gera uma ansiedade constante na família, mas principalmente na criança e no adolescente. E aí a gente se questiona, o que aquilo tá gerando? Tá gerando ansiedade? Tá gerando pensamentos extremamente tristes, depressivos? Quais são os limites, né, familiares que a gente pode tentar inserir nesses contextos para que essa convivência, esse histórico não permita que impacte tanto emocionalmente na vida dessas crianças e desses adolescentes, né? Então a gente percebe que os familiares, eles se organizam em torno dessa pessoa ali que tá dependente, né, que é uma pessoa adicta, mas principalmente a gente se questiona como que as crianças inseridas nesse contexto familiar estão lidando com isso. O que é que isso está gerando? O que é que isso está desenvolvendo nelas? E aí, muitas vezes, a gente vê isso futuramente, onde essas crianças desenvolvem transtornos, de personalidade, de humor, seja o que for, mas aí a gente conclui, né? Afeta diretamente o desenvolvimento da criança ou adolescente estar ali nesse contato. Então, se afeta no desenvolvimento, imagina numa relação parental, onde é necessário ali você ter um contato direto com aquela pessoa, visto que você está em desenvolvimento e você está construindo as suas percepções de mundo, você está construindo as suas percepções de relação, de amor, de afeto, você está construindo os significados da sua vida, e aí a primeira coisa que você se depara é uma relação que não está 100% estruturada ali, que não tá 100% baseado no carinho, no cuidado, na escuta também, e por muitas vezes está baseado numa certa negligência por pessoas que estão passando por diversas situações envolvendo a dependência química, né? Muito interessante o ponto de vista que as nossas convidadas trouxeram a respeito, né, desse contexto familiar em que a criança está inserida ali, né, tá tendo esse contato direto com um familiar que seja adicto. E como vocês já trouxeram duas perspectivas no sentido de que nem sempre, né, nesses contextos, a criança ela tá ali num processo, né, envolvida num contexto de violência. Mas e quando há essa relação, né, de que forma, se é perigoso relacionar a violência contra a criança e o adolescente ao uso de álcool e outras drogas? Dentro desse contexto, né, a gente sabe que há essas particularidades em que nem sempre a criança que está ali envolvida nessa relação familiar com uma pessoa adicta, ela está sofrendo algum tipo de violência. Mas se é perigoso fazer essa relação, de certa forma, há uma generalização e como isso pode ser prejudicial? Então, Letícia, eu acho que isso é uma dúvida muito recorrente e também até uma afirmação de muitas pessoas, né? De que quando você tem uma pessoa adicta ali na sua família que tem um histórico de dependência química, vai haver uma violência contra uma criança ou adolescente, vai haver uma violação de direitos, mas é perigoso demais a gente afirmar isso de uma forma generalizada, porque a gente sabe que nem toda família que convive ali com a dependência química, ela vai viver num contexto violento. Muitas vezes existem
formas de violações de direitos da criança e do adolescente, mesmo sem o uso de substâncias. Então é importante, é essencial que a gente evite esses estigmas que acabam atrapalhando o acolhimento e a prevenção dessas violências, né? Mas a gente também traz, né, que o consumo abusivo de álcool e drogas, ele pode sim gerar uma negligência. É uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo que é perigoso a gente relacionar, a gente sabe o que acontece. É importante que a gente torne isso concreto. Então a gente entende que existe uma negligência por parte dos pais em determinados casos, onde eles deixam de fazer até coisas básicas, né, como se preocupar com a alimentação, com a escola, com o dever de casa, como a senhora trouxe, né? E aí eles deixam de ter esse papel de cuidador mesmo, de proteção dos próprios filhos. E, por exemplo, uma coisa que acontece em determinados casos são comportamentos violentos devido ao abuso de substâncias químicas, que a gente sabe que acontece. Importante reiterar que não são em todos os casos, como a gente falou logo ao princípio, né, que a gente não pode generalizar e tornar isso algo coletivo de todos os casos, mas é importante que a gente reitere que os comportamentos agressivos e imprevisíveis, eles podem vir sim a acontecer. E é necessário que a gente proteja nossas crianças e nossos adolescentes com diversas redes de apoio que a gente sabe que existem na sociedade. Então, Letícia, assim, acho que a fala da Maria complementa muito aquilo que a gente vai trazer, né? Essa relação direta da violência praticada, né, contra a criança e adolescente, direta ao uso, né, do álcool e de outras substâncias psicoativas, ela é perigosa, principalmente quando ela cai naquela questão do reducionismo, quando a gente ignora, né, as múltiplas expressões da questão social e os determinantes estruturais dessa violência, né? A violência contra a criança e adolescente, ela é complexa. Há vários fatores que envolvem essa violência, né? E vai desde uma violência institucional até a violência doméstica, sexual. A gente vai incluir nisso a discriminação, a humilhação, a exploração, a revitimização, né? Então, quando a gente fala, assim, por exemplo, na violência institucional, a gente está falando realmente nas formas que tem de negligência, de omissão, num tratamento inadequado, né? Em algumas práticas, né, que não reconhece a criança ali como sujeito de direito, né, mas ela impõe tantas burocracias, né, que essa criança vai acabar sendo prejudicada no seu próprio atendimento. Isso inclui, inclusive, o judiciário, porque nem todo profissional está preparado, de fato, para estar atendendo. A gente tem, claro, as agressões no âmbito da família, né, no âmbito doméstico, elas sempre chamam muito mais atenção, elas são muito mais midiáticas, né, quando acontecem. Aí acaba que reduz a esse contexto, né, porque é um local de vulnerabilidade acentuada, mas tem outros aspectos que envolvem, né, a questão da violência sexual. Não é só o abuso, não é só o estupro, ele também tem a exploração sexual, que não acontece dentro do ambiente doméstico, acontece na rua. Mas às vezes, muitas vezes, essa criança, esse adolescente, ela vai ser instrumentalizado para gerar lucro, para que possa manter ali uma dependência. Então, é uma família que tem esse histórico, né, é arriscado fazer essa relação, mas a gente sabe que nem sempre está relacionado com a questão de utilizar e de explorar sexualmente a criança ou adolescente para manter um vício. Às vezes, esse tipo de exploração sexual não está relacionado a isso. É só mesmo o objetivo de ganhar dinheiro com aquela criança, com aquele adolescente. E a gente já viu aqui mesmo no estado muitas vezes que esse tipo de violência foi praticado pela própria mãe que agenciava os filhos e não tinha relação direta com a dependência química ou com o uso do álcool, né? Então a gente não pode fazer essa relação direta, né, na família, no caso das violências sexuais, né? Mas a gente tem a questão da discriminação, né, que são preconceitos baseados nessas exclusões, como a Maria já falou, a questão do estigma, né, de culpar a criança pela condição da família, que isso acontece, né, em vários espaços, né? Então a criança às vezes está nesse contexto, ela vai chegar na escola e vai ser tratada pelo professor como a criança problemática, a criança que potencialmente vai ser o delinquente, né, que é o caso perdido. Ela vai herdar um estigma que não está relacionado com ela, mas com a prática social de algum membro da família. Ele vai transferir esse estigma para a criança. Então, esse é um tipo de violência que está relacionada a esse contexto, né, da pergunta, que a gente não pode desconsiderar, não, que ela está presente ali, né? A Maria já colocou essa questão de ter cuidado com essas estigmatizações, né? Conta disso. Quando você chega, por exemplo, numa unidade de saúde ou num espaço, num centro de referência, ou mesmo no judiciário, né?
porque a gente tem diversos profissionais aqui no judiciário, a gente não tem só assistente social e psicólogo, tem vários profissionais. E aí tem situações que não dá para controlar todas, né? Então você vai ter ali, muitas vezes ela vai ser tratada com desconfiança. Às vezes a criança, por estar naquele contexto, ela vai chegar, vai contar alguma coisa e ela vai ser desacreditada. Muitas vezes ela vai ser desacreditada pelo adulto. O profissional vai se recusar e fazer uma visita domiciliar, por exemplo, por conta dos acompanhamentos regulares. Eu não vou não, porque aquela casa lá, aquela família é toda desestruturada. E já vai definindo, vai fazendo esse julgamento moral, né, sem mesmo conhecer aquele contexto, né? Então isso está dentro dessa situação, né? Tratar essa família apenas no foco da punição, às vezes, né? A família já tem aquela pessoa lá com a dependência química, eu tenho esse histórico, a medida de proteção, bora afastar a criança daquela família. Ou seja, é uma perspectiva muito punitiva, né? Aqui em Manaus eu não vejo muito isso, mas em cidades de menor porte, né, em outros estados, inclusive, muito relacionado, mas aqui em Manaus a gente também teve casos disso, mas principalmente relacionada a famílias indígenas que vêm, que migram para o contexto urbano, e que tem esse histórico de dependência química. A perspectiva que os próprios profissionais da rede de proteção aplicaram a essa família foi essa perspectiva punitiva e moralista. Mas é porque eles ingerem muita bebida alcoólica, não são negligentes com a criança. Sob o discurso da proteção da criança, eles afastaram a criança do seu familiar, colocaram num espaço de acolhimento institucional. E isso foi uma violência tão grande para essa criança, né? Isso aconteceu aqui em Manaus, aconteceu no Pará, aconteceu no Maranhão, aconteceu no Piauí, aconteceu muito em Roraima, né? E eu tô falando de um contexto que eu vivenciei, né? E daquilo que eu vi, que eu trabalhando na formação da rede para poder entender essa criança que tá nesse contexto migratório sendo indígena. Porque a perspectiva dos profissionais era essa, de penalizar a criança, de culpabilizar a criança por aquela condição, e a medida era sempre afasta da família, mas não trabalhar a família. Então isso configura uma violência institucional. A gente fala de uma violência institucional, então nem sempre está relacionada à família diretamente, à unidade familiar, mas às vezes uma prática institucional que a gente tem que considerar nessa perspectiva. Discriminação, a gente vê muito nas escolas, essas crianças, só pelo fato da família, né, de ter uma pessoa ali que faz uso, tem esse histórico, ela já tem a fama, né? Ela começa a receber diversos apelidos, a ser excluída, é o caso difícil, né? Ela vai ser subestimada no seu potencial cognitivo, emocional. Vai ter uma atividade da escola, precisa da autorização dos pais. Não, ninguém vai nem mandar para essa criança, porque o pai dela só vive alcoolizado, a mãe só vive alcoolizada, a gente simplesmente não vai mandar o papel para ter autorização. Exclui a criança de participar daquela atividade, né? Só por conta do histórico familiar. Então isso também é ruim, também é negativo para a construção da autoestima da criança, né? Do eu infantil, nesse processo de socialização, né? E a gente vai tendo naturalizações da exclusão, da invisibilização da criança, e essas discriminações, elas passam, né? Ela é atravessada por diversas dimensões, né? Linguagem, o olhar social, as práticas institucionais, o funcionamento das políticas públicas, tudo isso afeta, né? A questão da humilhação. Gente, a humilhação é o pior na escola. Ela não dá no seio não tá dentro de casa essa humilhação, mas na escola, então, criança, às vezes, ela consegue ser muito mais cruel com a outra criança do que o próprio adulto, né? Que aí ela vai ter chacota, né? Aí vai dizer assim, porque, como a Maria falou, às vezes não tem um cuidado, às vezes, com a higiene da criança, né? Aí ela vai começar, vai ser alvo de bullying, de zombarias, né? Cheirar mal, ela não tem banho, tem um pai bêbado, né? E vai reforçando esse estigma da sujeira, do abandono. Aí vai ter essas exclusões, vai ter a desvalorização dela também por parte dos professores, e aí vai sendo rotulado, né, os casos perdidos, vai ter um atendimento realmente moralista por parte dos profissionais, de muitos profissionais. A gente pensa que não, mas é muito complicado. A gente percebe, quando a gente está na rede e vai fazer as formações de rede, a gente percebe como falta essa sensibilidade para os profissionais nesse atendimento, porque eles estão acostumados a lidar com o adulto, mas não com a criança, né? Então a gente vai tendo esses problemas, a exploração, como eu falei para vocês, né? Essa instrumentalização da criança para
ganhar dinheiro, né? Quando elas são usadas ali para pedir esmola, para vender produtos, para carregar as drogas de uma casa para outra, porque a polícia não vai parar ela. Então, às vezes ela é instrumentalizada desse jeito, ela é manipulada para cometer atos infracionais muitas vezes. Então são coisas que a gente tem que observar, né, nesse contexto aí, porque isso tudo vai fragilizando, acaba tendo outros riscos, né, de violência que atravessam também, como o tráfico de pessoas. Quem é que vai dar conta dessa criança se ela sumir? Ela vai ser um alvo mais fácil para aliciamento das facções, das redes de prostituição, principalmente os adolescentes, né? E aí a gente tem realmente a questão da revitimização, quando ela ocorre, quando ela sofre novamente, ela é exposta àquele sofrimento novamente, ela já passa por aquela violência no ambiente doméstico, ou toda uma chacota, né? Ela não tem violência no seio de casa, mas ela passa por toda uma situação de violência na escola, né? Isso vai revitimizando ela quando ela precisa buscar qualquer outro tipo de atendimento, né? E a gente fala dessa revitimização não só no caso das violências sexuais, mas de todas as outras. Quando ela é questionada, quando ela vai para um centro de referência de assistência social, e aí naquele contexto, naquela atividade de grupo ali, o assistente social ou o psicólogo que não está devidamente preparado começa a abrir feridas que ele não vai conseguir fechar, né? Ele dentro daquela única atividade. Então, tudo isso que a gente precisa se posicionar também, né? O Estado e esses contextos de desigualdade social, racismo estrutural, misoginia, todas elas atravessam o contexto familiar e elas são agravadas quando tem essa situação de dependência química. Mas é como eu falei, a gente não pode reduzir, a gente tem que considerar todos esses fatores, porque se a gente só disser que é a violência que foi praticada, ela está diretamente relacionada ao álcool, a gente vai estar reduzindo, porque a gente já vê que tem uma dimensão muito maior. Essa gama de situações de violência que eu relatei aqui, ela pode ser aplicada em outros contextos também, não necessariamente na situação do álcool. Então, ela se aplica em diversos contextos, de migração, contextos de deslocamento forçado, contexto de uma família que a gente entenda que é aquelas famílias abastadas, que tem muito dinheiro. A criança também sofre violência ali, também está sujeita à violência nesses espaços. A diferença é que não vai chegar na justiça para uma responsabilização de quem praticou o ato, que tem toda uma situação de que precisa preservar a família. Casamentos infantis que são comuns e que nem sempre está relacionado ao uso das substâncias, mas que também é uma violência contra a criança, né, que ela tem a sua vida interrompida ali, ela deixa de ser criança e é obrigada a adultecer muito cedo, a tomar responsabilidade, a cuidar dos outros irmãos. Então, é uma série de situações. Não dá para relacionar direto. Agora, a gente sabe que nos casos em que há o uso, há um agravamento, há uma intensificação desse tipo de situação. Eu acho que essa fala trouxe muita mais solidez, assim, para o que a gente está conversando, porque a senhora trouxe justamente essa questão do impacto também psicológico que isso tem para uma criança e para um adolescente quando ele está inserido nesse contexto, né? E aí eu pensei justamente no que a senhora pensou com relação à escola, por exemplo, onde a criança, ela tá ali, dentro de um espaço que é para ser dela, mas muitas vezes ela é violentada, pelos próprios colegas da classe, né? Que acontece, a gente sabe que existe o bullying dentro das escolas, dentro dessas instituições, e eles são reforçados muitas vezes por padrões históricos que a gente sabe que existe. E aí eu fiquei refletindo justamente sobre isso, sobre como é que essas crianças se sentem sendo vistas dessa forma, sendo direcionadas como crianças que não são merecedoras das coisas, que são crianças que estão inseridas nesses contextos vistos pela sociedade de uma forma super negativa. E o que isso vai gerar futuramente? Como que a gente pode pensar? Será que vai gerar traumas? Será? É praticamente uma certeza, né? Porque a gente começa a refletir justamente sobre essa questão de como que essa criança vai lidar com um colega de classe apelidando ele de lá vai, o filho de uma pessoa drogada, por exemplo, que é uma coisa que acontece muitas vezes e que a gente precisa discutir sobre isso, porque aí a gente volta para aquela questão, a dependência química, ela não vai afetar só as pessoas adultas, afeta demais as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, vamos refletir sobre isso, vamos refletir como que uma criança que está inserida nesse contexto vai levar uma bagagem emocional
emocional pro resto da vida. E aí você lida com essa criança, tanto a instituição como os próprios colegas dentro de uma escola, por exemplo, lidam com essa criança de uma forma negativa e desse jeito, com essa bagagem emocional, ela vai e é jogada num sistema onde vai marginalizar ela 1000 vezes mais do que ela já é marginalizada dentro desse ambiente que é para ela estar protegida, e isso vai gerar diversos traumas, diversos aspectos emocionais que lá pra frente precisa de uma pessoa que esteja preparada para lidar com esses conflitos internos que essa pessoa provavelmente vai estar vivenciando, visto todo o histórico, toda a historicidade que ela tá ali passando, que ela tá vivenciando. Então é muito perigoso a gente associar, realmente, só reiterando o que a gente já discutiu, é realmente muito perigoso a gente associar essas violências a situações onde você tem uma pessoa adicta ali na sua casa, porque não necessariamente vai ser exatamente o que a sociedade pensa, sabe? E é necessário que a gente reforce ainda mais e traga ainda mais a certeza de que a gente precisa modificar também esses padrões de preconceito, de discriminação, para que a gente não perpetue ainda mais as violências, não perpetue ainda mais esse preconceito mesmo que existe contra essas pessoas e que se estende para as famílias, para as crianças que estão envolvidas nessas questões. Agora, para encerrar o nosso bloco de perguntas, eu acho interessante a gente também trazer a discussão sobre as estratégias, as medidas, como elas podem ser tomadas, quais são as estratégias que são eficazes na redução de danos em contextos familiares marcados pela dependência química. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco essa questão da redução de danos, porque a gente sabe que é algo que ainda gera muitas polêmicas hoje em dia, quando a gente trata da questão da dependência química, tanto da droga lícita como o álcool, o tabaco, como as drogas ilícitas também. Então, como que nós podemos pensar em medidas eficazes partindo da perspectiva mesmo da redução de danos? A gente tem que pensar essas estratégias a partir da abordagem que nós vamos adotar, né? Então, uma abordagem mais integral, interdisciplinar e intersetorial, com foco na proteção social, na escuta qualificada, no fortalecimento dos vínculos, é o ideal. É o que a gente tem que buscar nesse contexto, né? De buscar construir uma network organizacional de proteção. Que a gente precisa fazer isso com ações. A gente tem os planos, né? Para o caso da violência contra a criança e o adolescente, violência sexual. Qual é o plano para atendimento dessa criança que está nesse contexto de uma família que tem esse histórico de dependência química, né? A gente não tem um plano específico para ela e precisa desse plano com ações de curto, médio e longo prazo. E aí a gente visando sempre não só o acolhimento emergencial quando necessário, né? Mas também a promoção, a autonomia, a emancipação da família, emancipação do sujeito, né? A autonomia da criança, no caso do serviço social, uma atuação de rede, principalmente no CRAS, CREAS, centros de acolhimento, né, a rede de proteção funcionando de fato, né, o acompanhamento sistemático das famílias através do PAEF, inclusão das crianças em espaços educativos e culturais, articulação com a saúde, é preciso articular com o CAPS AD, né, com o CAPS infantil, né, com a educação e com o sistema de garantia de direitos, utilização de metodologias sensíveis para entender como que essa criança está se sentindo, como que ela está percebendo com esse contexto, e aí realmente buscar romper com o discurso moralizante que culpa a família por aquela condição, analisar de forma total aí essas expressões, né, dependência química como uma expressão da questão social de fato, que é atravessada por vários fatores, né, com a promoção dessa escuta qualificada, sempre intervindo de forma intersetorial, né, para prevenção, identificação e enfrentamento das situações de violência que essa criança possa estar vivenciando, não só no ambiente doméstico, mas também nos outros espaços em que ela vai estar inserida, e aí buscando sempre a centralidade da infância nessas políticas e nos serviços que vão aí combater principalmente essa invisibilização e silenciamento da criança nesse contexto. Então, essas estratégias, elas têm que estar sempre ali no caso do serviço social, a gente precisa alinhar essas estratégias ao nosso projeto ético-político, sempre pela defesa intransigente dos direitos humanos e enfrentamento dessas múltiplas expressões da questão social.
Então, professora, depois de tudo que a senhora trouxe, assim, sobre essa questão de redução de danos, a gente acredita também dentro da psicologia que a redução de danos para esse contexto, para essas pessoas adictas que estão aí dentro desse contexto de dependência química, é uma alternativa muito saudável, tanto para essas pessoas que estão inseridas, quanto também para as famílias que estão inseridas, porque a gente entende que é muito complicado a gente forçar uma pessoa, por exemplo, a uma situação. É muito difícil você chegar para uma pessoa adicta e falar: não, você não pode mais utilizar drogas, você não pode mais usar droga, você não pode mais beber. Porque a gente tem que compreender todo o aspecto emocional, o aspecto cultural que levou a pessoa a estar inserida nessa situação. Então a gente não tem como forçar uma situação, sabe? Acho que é importante a gente conversar sobre isso, sobre formas e estratégias de a gente conseguir acessar as pessoas, acessar os indivíduos que estão passando por situações como essa de uma maneira saudável e respeitosa. Porque uma coisa que é muito comum é você marginalizar pessoas que estão inseridas nessas situações e esquecer da individualidade dessas pessoas e dos aspectos emocionais, dos aspectos psicológicos. Então, quando a gente fala sobre redução de dano nesses contextos, é principalmente pensar em pequenas estratégias, em pequenos caminhos que a gente pode traçar cotidianamente para que essas pessoas alcancem o retorno desse equilíbrio emocional, desse equilíbrio de vida mesmo, né? Porque a gente tá falando sobre a vida, sobre a dinâmica de vida de pessoas, e aí é importante que a gente pense como que a gente pode estruturar, reestruturar, na verdade, a vida dessa pessoa de uma maneira saudável. Quais são os pequenos caminhos? Então, partindo desse princípio, a gente pensa em um cenário de comunicação, de diálogo dentro das famílias, do apoio dessas famílias, que isso é uma coisa que é muito importante para pessoas que estão inseridas nesse contexto. O apoio familiar é uma coisa extremamente importante, Sara trouxe um pouco dessa questão, e de que forma que essas pessoas podem contribuir ali para a reestruturação desse indivíduo como um ser, e também de que forma que essa redução de danos pode impactar na própria ressignificação do contexto de família mesmo, né? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para que essa família vá encontrando seus caminhos para restabelecer uma relação saudável, restabelecer um vínculo saudável entre o pai e um filho, entre um avô e um neto. Então, é importante que a gente vá trilhando essas pequenas estratégias para que a gente possa alcançar ali um desenvolvimento saudável desse indivíduo como ser e também como uma pessoa pertencente àquela família. Então, é indicado que a gente use exatamente essa redução de danos, utilizando da comunicação, do diálogo, da presença, do afeto, do vínculo, do apoio familiar, da pessoa tá ali presente do seu lado. Você sabe que você tá numa situação difícil, uma pessoa que está adicta, ela sabe da situação, muitas vezes, que ela está inserida, e é importante que a gente traga isso. Mas ela vai entender que a presença daquela pessoa ali ao lado dela, daquela pessoa que conviveu com ela a vida toda, que é uma pessoa que é símbolo de afeto e de cuidado, é uma redução de danos, porque você tá tirando a pessoa ali de uma situação de vulnerabilidade, tá trazendo essa pessoa para perto de você, para que a pessoa se sinta acolhida, mesmo ela estando ali, faltando com algumas coisas que ela precisa atender, com algumas expectativas que existem, visto que ela é responsável provavelmente por uma criança ou por um adolescente, mas trazer isso de uma forma saudável e equilibrada. Então, a partir desse debate que a gente trouxe hoje, né, junto com os nossos convidados, Maria Clara e a professora Geisa, a gente espera contribuir também, de alguma forma, trazendo conhecimento acerca dessa temática que, para algumas pessoas, pode trazer uma certa sensibilidade, principalmente naquelas que se encontram nesse contexto familiar em que há a presença de um parente que seja adicto. Então, eu gostaria agora, né, para a gente fechar esse bloco e encerrar, pedir que as nossas convidadas deixem uma mensagem agora nesse final. Então, eu quero muito agradecer, né, o convite que foi feito por vocês para que eu estivesse participando hoje desse podcast. Agradecer Maria Estefânia, Maria Letícia, nosso diretor artístico que está aqui também. Agradecer a todos vocês pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Faz parte do processo de formação de vocês. Vocês estão aqui como estagiários, mas que vocês já estão dando uma grande contribuição. É o retorno para a sociedade daquilo que vocês estão aprendendo. Então, parabenizar a todos vocês por essa iniciativa, pela dedicação de vocês nesse processo. E para quem nos escuta, dizer assim que o mundo não está perdido, não. A gente só precisa parar um pouco, respirar e pensar
pensar e repensar as estratégias que nós estamos utilizando e a forma como nós estamos pensando essa criança e nos diversos contextos em que ela está inserida. Então, muito obrigada pelo convite. Gostaria também de agradecer o convite, né? Agradecer a professora Geisa por essa parceria hoje. Elogiar também que a senhora tem uma mente tão brilhante assim. E também a oportunidade de discutir esse tema, que é um tema sensível, né? Acho que a gente sabe que é um tema sensível, mas discutir isso de uma maneira tão crítica e tão real também, sabe? Trazer esse debate para um local onde seja realmente de diálogo e de crítica, principalmente em relação a como o nosso sistema tem tratado essas pessoas adictas e, por sua vez, como que isso tem perdurado para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, e que sim, é preciso que a gente repense a maneira como a gente traz esses contextos e como a gente vê essas pessoas e vê essas famílias e principalmente refletir acerca de como que a gente pode transformar e reduzir danos aos poucos, sabe? Porque a gente sabe que as coisas não vão mudar do dia para a noite, mas que a gente realmente se mobilize para que a gente não perpetue violências, para que a gente não perpetue situações que vão gerar diversas outras situações, prejudicando diversas crianças, diversos adolescentes e transformando adultos que muitas vezes carregam diversos traumas, diversas bagagens emocionais que precisam futuramente ser trabalhados. Então, eu agradeço pelo convite, como já havia falado, e agradeço também pela parceria de hoje. Muito obrigada. Por fim, para encerrar o nosso podcast, nos siga nas redes sociais no @falando de famílias, tanto no Instagram quanto no TikTok, para que vocês possam acompanhar os próximos episódios do nosso podcast. Tchau! Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falando de famílias. Até o próximo episódio!